Paz do Senhor a todos, meu nome é Robert Godoy, você está no canal Cristão e hoje falaremos acerca da plenitude da nova aliança. Bem, certa vez Deus chamou um homem, chamado Abraão, para lhe fazer promessas a ele e a sua descendência. Abraão teve o seu filho da promessa, Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó lutou com um anjo e passou a ser chamado Israel, isto é, príncipe que batalha com Deus. Israel foi o líder de 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Com este povo, Deus fez uma aliança, por meio de um homem chamado Moisés. Deus faz uma aliança com o povo de Israel. A palavra aliança significa cortar, porque antigamente se cortava um animal, deixava ele completamente aberto e se fazia o pronunciamento, que aconteça comigo o que aconteceu com este animal, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Mas esta aliança é uma aliança feita com sangue de animais. Uma aliança que consiste em mandamentos, dos quais, em Israel obedecendo esses mandamentos, Israel seria abençoado. Mas no caso de Israel não obedecer esses mandamentos, maldições cairiam sobre o povo. Bem, quando Cristo vem, ele faz também uma aliança com todos aqueles que querem, estão dispostos. Mas não uma aliança com sangue de animais. Uma aliança feita em seu próprio sangue. Esta é a nova aliança. A aliança que Cristo fez conosco quando derramou seu sangue na cruz. E a sua vontade está expressa nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A sua vontade está expressa nas epístolas. Mas ainda hoje tem grupos religiosos que eles ficam divididos entre a antiga e a nova aliança. Eles não sabem se abraçam plenamente a nova aliança ou se ficam pescando coisas na antiga aliança. Bem, é sobre isso que eu queria falar. Bom, um dos grandes perigos que nós encontramos hoje em dia são pessoas que chamam líderes religiosos de sacerdotes. E por quê? A palavra sacerdote é o homem do santo oferecer. Sacer, santo, dote é aquilo que se dá, aquilo que se oferece. E o que o homem do santo oferecer oferecia? Ele realizava o sacrifício. Sacre de sagrado, ofício de ofício. O sagrado ofício de tornar o homem totalmente puro. O significado da palavra expiação. Ex, totalmente. Pio, expiação é expiare. Pio significa puro. O sacerdote tornava o homem totalmente puro por meio do sacrifício de animais. Nós cremos que o último sacrifício a ser feito foi o sacrifício de Cristo. Ele entregou, ele deu sua vida na cruz por nós e, portanto, nós não temos mais a necessidade de sacrifícios de animais. Sacrificar, matar animais. Porque Cristo era o Cordeiro de Deus. João Batista, olhando para Jesus, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não matamos mais animais. E quem resgata a figura do sacerdote traz consigo, não existe sacerdote sem sacrifício, traz consigo sacrifício. Não existe sacrifício sem templo, traz consigo a ideia de templo. Não existe templo sem lei, traz consigo toda a lei. Mas a palavra nos diz que pela lei ninguém será salvo. Vamos ler o que diz Romanos capítulo 7. Romanos 7,12. Será que a lei é ruim? Romanos 7,12 diz assim: Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas por que ninguém será salvo por ele? Vamos ver, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é boa, boa demais. O homem não está de acordo com o padrão da lei, de modo que a lei só nos condenava. A lei, sempre que ela for colocada diante do homem, ela só servirá para condená-lo, porque o homem nunca estará de acordo com a lei. E por que ele nunca estará de acordo com a lei? Vamos ler o que diz Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Se você guardar a lei, mas cometer um pecado, você falhou com a lei, você falhou de modo geral. Então, pela lei, ninguém será salvo. É o que diz Gálatas. Gálatas, capítulo 3,
Versículo 10 diz assim, ó: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Nós temos fé, e a nossa fé é na nova aliança. A nossa fé é no sacrifício que Cristo fez por nós. Mas ainda assim existem pessoas que insistem em trazer coisas da lei. Uma delas, a mais comum, eu vou ensinar para você, eu vou explicar. Mateus 23, 23. Por exemplo, o dízimo é algo da lei, você sabia? E alguém vai dizer, mas o dízimo é citado no Novo Testamento. Sim, citado sim, ordenado não. Vamos ver. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui está um ponto. Fazer estas coisas sem omitir aquelas. Muitos com isso vão falar, tá vendo? Jesus Cristo está ordenando o dízimo. Não. Ele não está ordenando. Ele está falando para escribas e fariseus que se fiavam na lei e que guardavam a lei. Para estes que confiavam na lei e guardavam a lei, aparentemente guardavam a lei, Jesus Cristo está dizendo o que diz Tiago, que é guardar a lei, guarde a lei como um todo. Mas primeiro, eles não guardavam a lei como um todo. E se não for guardar a lei como um todo, não adianta. Mas além de não guardar a lei como um todo, eles pegavam o que era menos importante e negligenciavam o que era mais importante. O que torna um erro duplo. Agora, muitos ainda vão usar Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Se você observar o texto nega o dízimo na nova aliança. Porque o texto diz, os que recebem o sacerdócio. Para ser sacerdote, você tem que ser israelita, não só israelita, mas israelita da tribo de Levi. E muitos líderes espirituais não são nem israelitas, quem dirá da tribo de Levi. Os que recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, está escrito aqui, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos. Os que recebem o sacerdócio dentre os filhos de Levi, não são nem israelitas nem levitas, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo. Tem ordem segundo a lei. Este mandamento é válido para quem está debaixo da lei. Se você perguntar se eles guardam sábado, eles não vão guardar. Se você perguntar se eles comem carne de porco, eles comem. Se você perguntar se eles são circuncidados, não são circuncidados. Não são circuncidados, não guardam sábado, comem carne de porco, mas querem receber o dízimo, com base no que está escrito aqui. Os que recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Mas você observa a pessoa e ela não está de acordo com a lei. Como é que ela quer receber dízimo de acordo com a lei, se ela não obedece a lei? Então você vê que é uma grande falácia. É uma grande falácia. Quando nós vamos, por exemplo, muitos costumam usar o argumento de que não, o dízimo era antes da lei. Abraão deu dízimo antes da lei. Portanto, mesmo que a lei passe, o dízimo não passa porque o dízimo é antes da lei. Pois bem, a circuncisão também era antes da lei. Você é circuncidado? Diga para mim. Muita coisa é antes da lei. Eu creio que quase a lei como um todo é antes da lei. Porque quando Caim matou Abel, ele fez algo certo ou errado? A lei foi dada por meio de Moisés. As tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, foi dado por meio de Moisés, no Monte Sinai. E por que quando Caim matou Abel, ele fez algo errado? Se Moisés não tinha nem nascido. Para trazer as tábuas de pedra escrito, não matarás. Por que quando Abraão desceu ao Egito, Faraó trouxe a mulher de Abraão para dentro de casa? E Deus enviou uma praga sobre Faraó e toda a sua casa. Mas por que enviar uma praga sobre Faraó e sua casa? Sendo que o não adulterarás não tinha sido dado ainda. Então Faraó não estava cometendo pecado nenhum, não viria a cometer pecado nenhum. Ele estava com a mulher de Abraão, mas não tinha problema. O não adulterarás viria depois. Bem, por que José se recusou a dormir com a mulher de Potifar, quando esta se insinuou para ele, se ofereceu para ele? Porque o não adulterarás já existia. Bem, não houve nenhum período da história da humanidade sem lei. A lei sempre existiu.
O que Moisés trouxe foi a lei escrita, porque o homem violou a lei impressa em seu coração e também a lei oral. Porque Deus falou com Adão, Deus falou com Eva e muita coisa foi passada de geração em geração. Agora, o homem violando isso, foi necessário uma lei escrita. Mas a lei, em todo o seu sistema, apontava para Cristo. Cristo era o alvo, era o objetivo pleno da lei. De maneira que João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro da lei. Cristo é o significado daquele animalzinho que era morto. Porque se Jesus Cristo não fosse para a cruz, nada daquilo teria valor. Aquilo era a esperança das pessoas do passado, numa época que o Messias não tinha se apresentado, de ser salva. Se Cristo não tivesse vindo, aquilo não teria valor. Mas quando Cristo vem, ele confirma: ele é o Cordeiro. E todo aquele sacrifício foi a fé que foi exercida nele por meio de um ato simbólico no momento. Então, meu irmão, nós temos que abraçar a nova aliança. Talvez na sua igreja ou no seu grupo religioso se ensine o dízimo, mas não tenha, por exemplo, mandamentos neotestamentários. Por exemplo, o dízimo é uma coisa da antiga aliança e muitas vezes é ensinado com até mesmo um aspecto de medo. Olha, tem o cortador, migrador, devorador. Eu já vi pessoas dizerem até: olha, se você não der dízimo na igreja, você acaba dando dízimo na farmácia. Indiretamente dizendo: olha, você vai ficar doente. Outros dizem assim: você não dá dízimo na igreja, você pode dar na farmácia, na borracharia. Tipo, ó, o pneu do seu carro vai furar. É um terrorismo religioso, né? Uma coisa mais ou menos assim. Nós temos que abraçar a nova aliança. Talvez o seu grupo sim fale sobre dízimo, mas não fale sobre véu. O véu é um mandamento neotestamentário. O véu litúrgico, diferente do véu cultural que eles usavam. Mas sobre isso falaremos em um outro momento. Mas mandamentos da nova aliança, talvez aonde você esteja seja negligenciado, enquanto se exalte coisas da antiga aliança, por pura conveniência. Portanto, plenitude da nova aliança é se agarrar ao que é verdadeiro, e no que é verdadeiro ficar. Dando um exemplo do que é verdadeiro, eu gostaria de ler João, capítulo 4, versículo 19. Jesus conversando com a mulher samaritana. João 4,19. A mulher disse para ele: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Isto é muito importante. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Hoje a adoração se transformou em lugar. Como foi no passado. Adoração não é lugar. Deus busca quem o adora em espírito e em verdade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Igreja não é um lugar onde você vai. Igreja é aquilo que você é. Ou você é igreja ou você não é igreja. Igreja não é lugar. Igreja é aquilo que você é. Você é corpo de Cristo, você tem parte nele. Mas as pessoas gostam de se apegar a tudo aquilo que é aparente, né? A templo, a tudo isso. As pessoas se apegam muito a isso. Desde a época de Cristo, os discípulos mostraram para Jesus as construções e falaram: olha, Jesus, como é o templo. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E em verdade o templo caiu, já não existe mais. O que restou foi um muro, que ironicamente é chamado de Muro das Lamentações. Porque este é o final de todo aquele que se apega àquilo que é aparente. No final da história só lhe resta a lamentação. Porque tudo aquilo que é aparente passa, mas as coisas espirituais, elas não são tão aparentes assim. Talvez você goste de coisas que chamem a atenção aos olhos, enquanto que a fé e as coisas da fé, elas não são necessariamente logotipo, nome, brasão. Hoje os grupos religiosos têm tudo.
Tem bandeira, tem hino oficial, tem logotipo, brasão, tem carteirinha. Muitos parecem clube de futebol. Clube de futebol, bandeira, brasão, carteirinha. Adesivos. Hoje você encontra mais carros adesivados, com adesivos religiosos, do que pessoas convertidas. Adesivos do tipo, graças a Deus porque sou desse grupo, a mão de Deus está aqui, eu luto pelo meu grupo, esse grupo é um grupo bíblico. Adesivos que falam do grupo, quando na verdade a nossa missão é outra. Nossa missão é um compromisso com o evangelho, com a salvação, não com um nome, não com um logotipozinho, com uma convenção. Mas hoje as coisas estão bem confusas, né? Mas Salmos 37, versículo 35, tem algo muito interessante, que diz assim: vi um ímpio, prepotente, a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desapareceu. Procurei, e já não foi encontrado. Passei, e havia desaparecido. Procurei, e não achei mais. Eu vi ele crescer, eu vi ele expandir, igual o cedro do Líbano. Mas quando eu procurei de novo, não vi mais. Tudo que é aparente é assim. Cresce rápido, se expande rápido. As pessoas buscam estrutura. Estrutura no sentido de nome, estrutura no sentido de uma coisa grande, estrutura no sentido de estar em quantos países, tem perto da minha casa. Isso é estrutura para eles. Está em muitos países, tem nome, é famosa. Isso é estrutura. Mas a Igreja de Cristo, ela não necessariamente tem essa estrutura. A Igreja de Cristo, ela tem a estrutura da palavra. Quer famosa ou não, quer grande ou pequena, não se trata de números. Se trata de convicção da palavra, de estar nos ensinamentos de Yeshua HaMashiach, ensinamento de Jesus Cristo. Portanto, está na hora talvez de você abraçar a nova aliança. Se entregar plenamente à nova aliança. A nova aliança é isso. É os ensinos de Cristo e saber que eles não param. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O evangelho de Cristo não é um evangelho de estacionamento, não. Você não para. Você entra na fé, converteu-se e vai converter até o final da vida. Isto é a plenitude da nova aliança. Plenitude da nova aliança não é nada pro aqui e pro agora. Plenitude da nova aliança é firmar seus olhos nas coisas espirituais, saber que a recompensa é espiritual, que o caráter é espiritual e que a maioria das coisas não são visíveis. Elas não são visíveis. Isto é plenitude da nova aliança. Portanto, eu recomendo a você a entregar-se a Jesus, a dedicar a sua vida a Jesus, a procurar entender mais a plenitude da nova aliança e não se firmar nessas coisas visíveis que vêm rápido e passam rápido. Duram no máximo uma vida. Ainda que a vida seja de 100 anos, no máximo uma vida. Agora, os valores espirituais verdadeiros, eles perpassam isso. Eles são valores para a eternidade. Então não queira viver daquilo que é aparente. Não queira viver de cartõezinhos e coisas do tipo. Mas queira viver de fato da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz. Se entregue de fato à nova aliança. Mulher, vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Seja a igreja. Igreja não é um lugar que se vai. Igreja é uma coisa que se é. Ou você tem que ser. A porta está aberta, dá tempo de ser. O importante é você se abraçar à nova aliança. Porque na velha, a coisa está difícil. Porque pela lei ninguém será salvo. Receba a nova aliança, compreenda a nova aliança, estude a nova aliança, porque é na nova aliança que nós vivemos, no pacto feito pelo sangue de Jesus Cristo. Muita coisa da nova aliança você ainda não sabe, pode acreditar. Porque a Bíblia, ela é inesgotável, ela vai nos revelando cada dia mais. E as coisas da antiga aliança, tome cuidado, para que ninguém te faça escravo ao seu bel prazer. E para que você não fique dividido entre o que é novo e o que é antigo. Não se coloca vinho novo em odres velhos, nem vinho velho em odres novos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, cada coisa no seu lugar. Nós estamos na nova aliança, nós estamos em Cristo Jesus. Esse ministério é superior, esse ministério da nova aliança, porque o sacerdote dele é Cristo Jesus.
Que Deus te abençoe.